Olá! Seja bem-vindo ao curso de aplicação da Instrução Normativa de Inmetro, INC, que especifica os critérios e métodos para a classificação de edificações comerciais de serviços e públicas, quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem e edificações. Meu nome é Letícia Gabriela Eli e este é o módulo 3 do curso. Vamos iniciar então as videoaulas do módulo 3, envoltória. Inicialmente, trazendo aqui um sumário de como vai ser este módulo, como ele está dividido. A primeira videoaula temos uma introdução à envoltória. Na segunda videoaula, apresentamos o método simplificado para edificações condicionadas artificialmente. Na terceira videoaula, apresentamos o método simplificado para edificações ventiladas naturalmente ou híbridas. Na quarta videoaula, trazemos um resumo ali do que é o método de simulação termoenergética e, por fim, na quinta videoaula temos um exercício prático, onde vocês vão colocar em prática o que aprenderam nas videoaulas deste módulo. Então, iniciando com a parte 1, introdução envoltória, aqui iniciaremos com uma contextualização geral. Na sequência, serão apresentadas as tabelas do anexo A para definição da condição de referência de edificações comerciais, serviços e públicas, da ANC. E, por fim, vamos apresentar o item 8.2.1, que determina a classificação de eficiência energética da envoltória. Falando sobre a envoltória são todas as superfícies da edificação que estão em contato com o exterior, sendo esses os fechamentos dos ambientes internos em relação ao ambiente externo. Entende-se por meio externo toda e qualquer superfície localizada acima do nível do solo ou em contato com outro edifício. Por exemplo, aqui nesta imagem a gente tem essa parte acima do solo em verde, que é considerada envoltória, depois temos a parte embaixo em vermelha, que não é considerada envoltória. Fazendo uma analogia, a envoltória ela pode ser considerada a pele da edificação, tudo aquilo que protege o interior do exterior. Na NC, a avaliação da envoltória é realizada a partir do cálculo da carga térmica interna. A carga térmica é a quantidade de calor a ser retirada ou fornecida ao ambiente por unidade de tempo, para manter as condições térmicas desejadas. Mas do que é composta essa carga térmica interna? Então, ela é proveniente dos ganhos internos, do sistema de iluminação, equipamento, pessoas, dos ganhos externos, que são provenientes da envoltória, composta por paredes, cobertura e piso, e também ocorrem as perdas, que ocorrem pela envoltória, através das frestas de janelas e pelos componentes construtivos das paredes, coberturas e piso. Então, todo esse conjunto gera um balanço térmico, no qual, por fim, a gente chega no valor de carga térmica a ser retirada da edificação para se manter numa temperatura desejada. A partir da aplicação da NC, é possível quantificar a carga térmica total anual da edificação, a fim de se determinar o consumo de energia voltado para a climatização dos espaços. Para a climatização desses espaços, zona térmica ou ambiente, podem ser utilizadas formas passivas, por meio da ventilação natural, ou formas ativas, por meio dos sistemas de condicionamento de ar. Por este motivo, na ANC podem ser avaliadas as edificações totalmente condicionadas artificialmente, totalmente ventiladas naturalmente ou híbridas, que é composta pela ventilação natural mais o condicionamento de ar. Falando agora sobre as tipologias avaliadas na ANC e as suas condições de referência, no anexo A da ANC são apresentadas as tabelas A.1 a A.7, nas quais são apresentadas as condições de referência para 7 tipologias. Essas características representam o cenário construtivo brasileiro, sendo definidas como classe D de eficiência energética para cada tipologia. Então, a gente tem na tabela A.1 a tipologia de escritório, depois nós temos as edificações educacionais, as edificações de hospedagem, os estabelecimentos assistenciais de saúde. É importante lembrar que na INC não são avaliados os hospitais. Temos as lojas de varejo, que são compostas por lojas de departamentos e shopping centers, as lojas de varejo relacionadas ali aos mercados, e depois temos as edificações de alimentação, que podem ser os restaurantes e praças de alimentação. Os parâmetros apresentados nas tabelas do anexo A foram determinados após pesquisa que envolveu o levantamento das características de cada tipologia em diferentes cidades brasileiras. Há ainda a tabela A.8, que são para aquelas tipologias não listadas nas tabelas anteriores, mas para a gente ter ali a condição de referência definida e relacionada.
Alguns exemplos das tipologias não listadas, elas podem ser igrejas, museus, entre outras. Falando agora sobre os métodos de avaliação, na NC são definidos critérios de avaliação da envoltória por dois métodos, o método simplificado e o método de simulação termoenergética. Em síntese, o método de simulação é mais completo e não possui requisitos quanto aos parâmetros de entrada para aplicação. É importante mencionar que, quando a demanda de carga térmica de aquecimento, a edificação deve ser avaliada pelo método de simulação, uma vez que por esse método é possível obter a carga térmica de aquecimento. Além disso, se a edificação ela for encaixada fora de algum dos limites que a gente tem ali para aplicação do método simplificado, também a mesma deve ser analisada pelo método de simulação. Para vocês entenderem o que é cada um dos métodos, o método simplificado ele foi desenvolvido com base em um modelo gerado a partir de dados obtidos por simulações computacionais. Então, como nós temos ali uma base de dados e ele foi feito um treinamento em cima dessa base, existem alguns limites que são os casos não treinados, não identificados por essa base. Então, por esse motivo, a gente tem os nossos limites e quando a edificação estiver fora desses limites, ela tem que ser analisada pelo método de simulação. A partir dos resultados obtidos por simulação metamodelo, é determinada a classificação de eficiência energética da envoltória da edificação e, posteriormente, a classificação geral. A classificação da envoltória é definida com base no percentual de redução da carga térmica total anual da edificação real em comparação com a carga térmica total anual da edificação de referência. Com o valor da carga térmica em mãos, é calculada a redução da edificação real obteve com relação à edificação de referência. A edificação de referência é a edificação real com características que equivalem à classe D de eficiência energética. Dessa forma, quanto maior for a redução, melhor será a classificação da edificação real. Entretanto, isso depende também de outros fatores. As características das edificações de referência são determinadas pelas tabelas do anexo A, que já comentamos nos slides anteriores. Agora eu vou mostrar o passo a passo da classificação da envoltória da edificação. O primeiro passo é o cálculo do fator de forma. Para o cálculo do fator de forma, é necessário o cálculo da área da envoltória da edificação e do volume da edificação. Para mais informações, no Manual de Definições da ANC, existem exemplos de cálculo da área de envoltória e do volume total da edificação. É importante lembrar que a área da envoltória e o volume total são dos planos acima do solo. O segundo passo é a determinação da zona bioclimática e a da tipologia da edificação. Essas informações são utilizadas no próximo passo. Tanto a proporção da edificação, o clima e a tipologia influenciam no potencial de redução de carga térmica que a edificação pode obter, e por isso devem ser considerados na classificação. O terceiro passo é determinar o coeficiente de redução de carga térmica total anual da classificação D para a classificação A. Esse coeficiente é tabelado conforme tipologia, fator de forma e zona bioclimática. Aqui temos um exemplo. Uma edificação hipotética de escritórios tem fator de forma de 0,35 e é localizada em uma cidade classificada como zona bioclimática 2. Neste recorte da tabela 8.12, para edificações de escritório, é possível visualizar os valores de fator de forma, seus intervalos, e também cada uma das zonas bioclimáticas. No caso do exemplo, temos que a edificação se enquadra entre 0,3 e 0,4 o fator de forma. Para a zona bioclimática, ela é enquadrada na zona bioclimática 2. Dessa forma, temos como coeficiente de redução de carga térmica total anual da classificação D para A o valor de 0,3. O quarto passo é o cálculo do coeficiente I, que representará os intervalos entre as classes de eficiência energética. Aqui temos a equação. O primeiro item é o coeficiente que determinamos no passo anterior. O valor do coeficiente é multiplicado por 100 e dividido por 3. O coeficiente I tem a função de definir as faixas de redução de carga térmica requeridas para cada classe de eficiência energética. Com o coeficiente de redução de carga térmica da classe D para a classe A, obtido no slide anterior, calcula-se o valor da redução de carga térmica requerida para cada classe em função da zona bioclimática e fator de forma. Agora o quinto passo é referente à determinação dos intervalos de classificação de eficiência energética da envoltória. Aqui temos a tabela 8.10. Nessa tabela é possível observar que os intervalos possuem relação com a redução de carga térmica total anual da edificação e o valor do coeficiente I calculado no passo anterior.
Aqui temos um exemplo demonstrando o cálculo dos intervalos para a classificação da edificação com o coeficiente de redução de carga térmica total anual igual a 0,3. Aqui temos a equação que eu mostrei no passo 5. Substituindo os valores, chegamos no valor de 10 para o coeficiente I. Com o valor de I, calcula-se cada faixa da tabela 8.10 para a classificação da edificação avaliada. Assim, chegamos nos limites para cada classe de eficiência energética. E como exemplo, podemos ver que para a classe A, a edificação real ela tem que obter redução de carga térmica maior do que 30. E já comentando das outras classes, para a classe B, ela tem que ter redução de carga térmica menor ou igual a 30 e maior que 20. Para a classe C, tem que ser menor ou igual a 20 e maior que 10. E para a classe D, tem que ser menor ou igual a 10. A redução de carga térmica é calculada de acordo com o item 8.I.1 da NC. Por fim, ficamos por aqui. Na próxima videoaula, falaremos sobre o método simplificado de avaliação da eficiência energética da envoltória de edificações condicionadas artificialmente, presente no anexo B.I, envoltória da NC. Até lá!